Aleluia, amados e queridos irmãos. Vou deixar aqui gravado, aproveitar que está ao vivo aqui, vou deixar gravado um assunto interessante aqui para os irmãos, que é o seguinte, que fala acerca dos dons espirituais, mais especificamente, hoje está aqui, mais especificamente sobre o dom de línguas. Ontem surgiu um vídeo, eu não ia nem fazer isso, mas surgiu o vídeo, tinha muitas dúvidas, muitas pessoas, inclusive grandes líderes, ensinando de forma errada, irmãos. Aleluia. Não é? Igrejas como presbiterianas, pastores batistas tradicionais, não é? Eles ensinam que os dons cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, não é? E por isso hoje aquilo que aconteceu em Atos não acontece mais hoje, né? E eles entram em algumas contradições e simplesmente ignoram alguns textos bíblicos. Então esse vídeo aqui é rápido, só para falar sobre o dom de línguas nos dias de hoje, para que serve, tá? Se realmente existe, como existe em outra igreja, nas igrejas hoje pentecostais. Claro que neste meio existe coisas da carne, sim, tem muito dom aí que não é nada de dom, é carne pura. Tem pessoas que não estão falando em línguas dadas por Deus, mas é carne. Existe espíritos enganadores? Existe também. Agora, dizer que não existe mais o dom de línguas é ignorar aquilo que a Bíblia diz. Então vamos para a palavra. Como você vai entender isso? 1 Coríntios capítulo 14, tá? Em primeiro lugar, vamos lá. Não, vamos ler aqui, depois eu falo o que o rapaz chamado Ageu Magalhães disse. Seguir a caridade, procurar com os dons espirituais, principalmente profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em espírito fala de mistério. Porque o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida ou língua estranha edifica-se a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. Muito bem. Ele disse que no livro de Atos, capítulo 2, o que houve ali foi línguas idiomáticas, ou seja, as pessoas falavam na linguagem de acordo com que os países, já que em Atos 2 tinha judeus, peregrinos, forasteiros de todas as nações da Ásia, Antiga, Capadócia, árabes, cretenses e por aí vai. E quando eles começam a falar em línguas, em Atos 2, aqueles que estavam ouvindo, tá, eles dizem, estes homens estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua. O que estava acontecendo ali em Atos 2, para começar? Eles falavam das coisas de Deus nas línguas das pessoas que ali estavam. Então eles olhavam cerca de 120 discípulos falando em cretense, em árabe, das grandezas de Deus. Eles entendiam algumas das palavras. E é o que acontece hoje na profecia. As pessoas falam em línguas e falam algumas palavras que aqueles que estão ouvindo entendem e outros eles não entendem. Tanto é que havia uma parte ali da manifestação que eles não entendiam o que estava acontecendo, que eles diziam, esses homens estão bêbados. Ora, se eles só falassem das grandezas de Deus nas línguas das pessoas que ali estavam ouvindo, tá? Porque porventura aqueles que ali estavam ouvindo diriam que esses homens estariam bêbados? Não tinha necessidade. Então tinha algo anormal ali, porque falar na língua, se alguém falar das grandezas de Deus, né, para uma pessoa que está no mundo hoje, essa pessoa não vai dizer que aquele ser está bêbado. Mas se aquela pessoa começar a falar palavras desconectas, né, aquela pessoa vai dizer, o que é isso? Né, porque nós vamos chegar lá, é um sinal para os descrentes. Então, o que está acontecendo ali em Atos 2? Eles falam em línguas e falam também em palavras que dava para aqueles que estavam ouvindo entender. Então por isso que ele diz que eles estavam exaltando a Deus na linguagem daqueles que eles estavam. Não é raro no nosso meio, no meio das pessoas que creem no batismo, você ouvir dizer que alguém foi em tal lugar e pregou na língua que ali existe, que também o Espírito Santo não está limitado, já que Deus que criou todas as línguas, não é isso? Quando há a confusão na Torre de Babel, foi Deus que confundiu as línguas, não foi o homem que criou as línguas. Então, claro, eu estou no Brasil, se o Espírito Santo falar comigo algo, Jesus, ou em revelação, eu vou ouvir em português, porque eu não sei falar árabe, não sei falar hebraico, não sei falar grego, tá? Embora eu estude um pouquinho, não vou entender o que está falando. Então, o que vai acontecer ali? Os discípulos estão pregando nas línguas que as pessoas entendem, ok? Assim é a profecia. Mais especificamente sobre o dom de línguas, ainda que a gente levasse que ali houve uma manifestação idiomática, trazendo para o dom de línguas, que é outra coisa, a Bíblia vai dizer que
Em primeiro lugar, devemos buscar com zelo, tá? Abrindo aqui outro parêntese também, a pessoa fala assim, eu não falo em língua, então não tenho o Espírito Santo. Entenda bem, Jesus quando ressuscita, ele assopra e diz, recebei o Espírito Santo, e ele assopra e receberam o Espírito Santo. Depois ele vai falar, agora ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo é revestimento. O que é revestimento? Um vestimento de novo, de poder e de unção. Os mesmos discípulos que Jesus falou receber o Espírito Santo, agora Jesus vai falar para ele ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para ser testemunhas. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, não significa que você não tenha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo porque você creu em Cristo, você é templo do Espírito Santo, você realmente creu em Cristo, tá? Agora, o batismo, toda vez que acontece no livro de Atos, foi com evidência de falar em línguas. Não tem para onde correr. Se você não foi, você tem que buscar e esperar que Jesus vai te batizar, ele que é o batizador. Você vai ver isso em Atos 2, você vai ver isso em Atos 10, na casa de Cornélio. As pessoas falavam em línguas e profetizavam. Você vai ver em Atos 19, eles falaram em línguas e profetizavam. Você vai ver que toda vez que o batismo do Espírito Santo cai ou alguém recebe, acontece algo. Até em Atos 8, quando Pedro impõe a mão, que está ali Filipe, está ali alguém que oferece dinheiro para receber aquele dom, tá? Não fala que falaram em língua, mas diz que acontecia algo, as pessoas ficavam atônitas, observando. Ora, se você é de uma igreja tradicional, que diz que foi batizado com o Espírito Santo, como os líderes ensinam, e não falou em línguas, se fosse no dia dos Atos dos Apóstolos, por que as pessoas ficariam atônitas se você fica lá parado? Não dá nenhum glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, sim, toda vez que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas, sim. Pelo menos na minha Bíblia diz assim. Então, 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que seguir a caridade, buscar com zelo dons espirituais, principalmente profetizar. Aí vou entrar aqui no dom de línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Aí o irmão falou assim, mas as línguas não servem para pregar. Claro que não é para pregar. As línguas não é para falar aos homens. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, ou seja, fala para Deus. Por quê? Porque o Espírito fala de mistério. Então as línguas é uma ferramenta eficaz para falar com Deus, tá? Assim como Jesus, ele tinha seu jardim secreto de oração, e só quem sabia eram os discípulos, tá? Embora tenha um vacilão ou outro, porque até no tempo de Jesus tinha Judas que sabia o caminho, tanto que Judas sabia o caminho, que ele levou aqueles que foram prender Jesus. Mas quem sabiam o caminho onde Jesus orava, num jardim secreto, era somente os discípulos mais próximos, tá? Batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, é um jardim secreto, que só entra, não é para qualquer um. Se você buscar, Deus vai te batizar, porque Jesus não faz exceção de pessoa, ele ama a todos e aquele que vem até ele, de maneira não lançará fora. Então pede. Em Lucas 18 vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no final Jesus vai falar assim, se vós, sendo mal, saber dar dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Tá? Então, a língua não é para falar aos homens, não serve para pregar mesmo não. Eu não vou pregar em línguas. Por quê? Porque a língua é para falar com Deus. Irmãos, é isso que o texto está dizendo. Porque ninguém tem em espírito, fala de mistério. Tá? Então, aqui não está falando de línguas idiomáticas de outra nação. Por que não é língua idiomática? Eu vou logo pular aqui para outro versículo, irmão. Né? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que fala em língua, ore para que também possa interpretar. Verso 13. Que o que fala em línguas desconhecidas, ore, portanto, o que fala em línguas desconhecidas ou língua estranha, ore para que possa interpretar. Se eu orar em inglês, ou alguém orar em inglês, eu não vou orar para interpretar aquilo, irmão. Eu vou estudar o idioma, vou no tradutor. Se vai orar para interpretar, é porque é uma língua que só Deus pode dar a interpretação. Não é também difícil ver nas igrejas que realmente levam os dons a sério, uma pessoa falar em línguas e outra interpretar. Eu já vi isso várias vezes. Aleluia. Então o dom não é idiomático. Tá? Se eu quero entender, esse dia eu recebi um vídeo em coreano, não é? Não fui orar para interpretar, eu busquei a tradução na internet. Então, se ora para interpretar, é porque é algo espiritual, amém, irmãos? Então essa ideia de dizer que eles falavam em línguas dos países e hoje essa língua não existe, é uma ignorância, ou então um mau caratismo mesmo. Não é? O que profetiza
fala. Agora, o que profetizar, aí sim, isso é a ferramenta para falar os números. O que profetiza e profecia também, eu não vou entrar no assunto da profecia, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Profecia não é pregação não, tá? Jesus não falou, ide profetizar o evangelho, ele falou, ide pregar o evangelho. A profecia é um dom espiritual, tá? Não tem língua, tem salmo, tem doutrina, tem profecia. Ágabo era profeta. Atos 13 diz que na igreja que estava em Antioquia havia, né, profetas, e por aí vai. O Senhor deu uns para profetas. Claro que, tá? Você não vai criar todo o espírito, tá? Mas que existe, que é bíblico o profeta. Tá? Então você tem que ter muito cuidado. Porque eu vejo muitas pessoas seguindo esse tipo de líder e blasfemando contra o Espírito Santo. Porque se você diz que os dons de língua não existem, por que é que eles estão falando então? Se não é o Espírito Santo. Então tome cuidado. Aleluia. Por quê? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar? Vamos lá aqui para não ter erro, nem distorção na palavra. Jesus está expulsando o demônio. Jesus expulsa o demônio e os fariseus disseram, ele expulsa demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus vai dizer que toda palavra contra o Filho do Homem será perdoada, menos aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, falar contra o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele está expulsando o demônio pelo Espírito Santo e eles estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. Então, toda obra do Espírito Santo, você não pode falar que é do diabo, senão você está pecando não contra o homem, está pecando contra Deus. Então tem que ter prudência. Tenha prudência antes de falar. Não é? Se você não sabe, não entende, fica na sua. Aleluia. Quando eu ouço alguém falar língua, eu fico em comunhão com Deus. Se Deus não me revelar, não me der o discernimento, eu nem em pensamento falo mal. Aleluia. Por quê? Para você temer a Deus. Então se você falou algo ignorantemente, cuidado. Não fale mal de profecia, nem de dom de línguas. Cada um o seu mistério com Deus. Em Espírito fala de mistério. Quando eu falo em línguas, eu oro mais de meia hora, uma hora em línguas, eu estou falando com Deus. Nem o diabo sabe. O diabo fica endemoniado com um crente que fala em língua. Por quê? Porque só o Espírito Santo e Deus entende. Meu entendimento fica sem fruto se eu não tiver a interpretação certa. Mas quem falou que eu estou buscando o entendimento e a revelação para a mente carnal? Não importa que a mente não entenda. O que importa é que Deus entende. Aleluia! Isso vai fazer você progredir espiritualmente. Então muitos desses líderes aí, tradicionais, eles discordam porque para eles querem ficar no lugar confortável na sua denominação. Eles não querem ser expulsos do seu lugar. Ok? Muitos não confessavam a Cristo, está lá em São João 9, por exemplo, quando fala do céu, e em outros textos bíblicos também, para não serem expulsos das sinagogas. E muitos hoje não confessam o Espírito Santo porque não querem ser expulsos das suas denominações. Eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tá ok? Então vocês, cuidado, seus líderes que são tradicionais. Essas igrejas aí, a maioria dessas igrejas antigas, históricas, como Batista, como Presbiteriano, foram fundadas por pessoas maçons. Então sempre discordaram da pessoa do Espírito Santo. Só tem um que resiste ao anticristo, que é o Espírito Santo. Então quem vai contra o Espírito Santo só pode estar nele o Espírito do Anticristo. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo. Busca o avivamento, busca ser cheio do Espírito Santo. Tá, irmão? Então se nós continuarmos no texto, você vai ver que é irrefutável. Tá? Paulo falou, eu quero que todos falem línguas, mas muito mais que profetizeis. Veja que ele está assimilando a profecia com o dom de línguas. Tá? Aí, para não terminar, aqui ele vai falar, para não fazer o vídeo ficar muito grande, vou terminar. Então ele vai falar, porque falei em língua, agora que posso interpretar. Se eu falei consigo com Deus. Então as línguas, eu não falo na igreja. Eu falo o menos possível na igreja. Mas se tiver barulho, pessoa dando glória, eu estou falando em línguas com Deus. Eu oro em casa em línguas. Você tem que orar em casa, você está edificando-se a si mesmo. Por que muitas pessoas não têm experiência com Deus? Porque não vai na comunhão direta com Deus. Qual é a comunhão direta com Deus? O sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Mas a oração, o vínculo da oração, não é a carne. Porque é para quem você está orando em primeiro lugar, porque até o muçulmano ora várias vezes por dia, o católico não para de rezar, tá? Mas são forças da carne. A oração que é ouvida é aquela que é feita pelo Espírito Santo. Tá? Então você não pode desprezar o Espírito Santo. Então quem fala em língua, né, ore para que possa interpretar. Então essa língua a ser interpretada só pode ser a língua espiritual. Por quê? Para interpretar uma língua da terra eu não preciso orar a Deus. Eu vou lá e busco nos estudos. Ok?
Eu não falei para os meus filhos irem orar para aprender a falar inglês. Eu tive que botar ele no curso. E outra coisa, Jesus vai dizer, esses sinais seguirão os que creem em mim. Colocarão mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se as línguas da Bíblia é idiomática, significa dizer que o ímpio também, os sinais estão seguindo ele, porque muitos ímpios falam várias línguas. Tá? Eu conheço várias pessoas que estão no mundo que falam língua, falam outros idiomas. Então está seguindo, os sinais estão seguindo ele? Claro que não. Então esses sinais que vão seguir são novas línguas dadas pelo Espírito Santo. Quando fala das variedades de dons, vai falar que são todos porventura profetas, todos falam em línguas. Esse falar em língua aqui é um dom, irmão, espiritual. Tá? Tem pessoa que é batizada, fala em língua, mas nunca mais fala em língua, dificilmente. Mas ela não pode deixar extinguir sobre ela o Espírito Santo. Vai acontecer algo parecido com Moisés. Quando junta 70 anciãos, todos profetizaram. Depois nunca mais. Não significa que os outros anciãos não tinham o Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que Eldade e Medade eles continuaram profetizando. E Josué com ciúme foi falar com Moisés. Moisés, proíbe que eles continuam profetizando. Todo mundo parou, só eles. E Moisés falou, tem tu ciúmes de mim? Tomara a Deus que todo o povo de Deus fosse profeta, que Deus lhe desse o seu Espírito Santo. Então acontece muito hoje. A maioria fala em línguas, mas para, o dom estaciona. Então o que Deus quer contigo? Exercite teu dom. Não apague o Espírito Santo. Não deixe o pavio que fumega apagar. Tá? Se a tua língua é algo simples, ore, que Deus vai te renovar as línguas. As línguas, periodicamente também, elas são renovadas. Pela misericórdia, eu falava uma língua quando fui batizado com o Espírito Santo, há 26 anos atrás, assim que eu recebi Jesus. E essas línguas foram mudando. E passa-se o tempo, ela vai mudando, ela vai sendo renovada. Se você fala a mesma língua estática desde que você recebeu Jesus, você precisa se aprofundar na oração, orar mais, para que o Senhor venha te renovando de acordo com aquilo que Ele tem na nossa vida. Tá? As línguas apontam para algo que o Senhor tem na nossa vida. O que acontece hoje é que muitas pessoas alcançam o ministério pela sabedoria humana. Tá? Então essas pessoas alcançaram o ministério numa determinada denominação porque elas fizeram um curso. A sabedoria humana é loucura para Deus. A interpretação da palavra não é pela letra da carne, irmão. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer isso, que nenhum homem conhece as coisas que está dentro dele, senão ele. E ninguém pode conhecer as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus. Para conhecer as coisas de Deus tem que ser pelo Espírito Santo, não pela carne. Porque se você for na sabedoria da carne, você não vai conhecer as coisas do Senhor. Ok? Então, para encerrar aqui, né? Aí Paulo vai falando que prefere que alguém fale palavras, está certo. Para isso existe a profecia, né? Aí vai entrar também no verso 24, falar que se todos profetizarem, tá? Se todos profetizarem e algum indouto entrar, de todos é convencido de toda julgada. Ou seja, se uma pessoa entrar numa igreja e tiver profecia, aquela pessoa, a profecia, ela revela o que está no coração da pessoa e a pessoa vai dizer assim, Deus está no meio de vocês. Amém, irmãos? É isso que diz no verso 25. Já no verso 23 diz, se toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas, os indoutos ou infiéis vão dizer, essas pessoas estão loucas. É o que acontecia em Atos capítulo 2. Por isso que Paulo vai dizer isso, eles estão loucos, porque todos falavam em línguas. E logo ele vai falar a profecia, vão falar, ó, Deus está no meio de vós. Exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 2. Falavam em línguas e disseram, eles estão bêbados, estão loucos, sendo 9 horas da manhã. Aí depois vem a profecia, Deus está no meio de vós. Foi o que aconteceu lá. Estão bêbados? Ó, Deus está com vocês, está falando as maravilhas, a grandeza de Deus. Então por que a língua é um sinal para o infiel? Porque o infiel, ele vê aquilo e fica espantado. Ó, então se você fica espantado com as línguas, é porque você é um infiel. Agora, a profecia é um sinal para o fiel, porque o fiel vai falar, olha como é que Deus opera no meio dos irmãos. Claro que tudo isso eu tenho um outro áudio que é cumprido com 1 hora de duração, falando só sobre profecia, visão e revelação. Porque você tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, tá? Que nem tudo que brilha é ouro, tá? E nem todo que diz sim você entra na reino dos céus. Tem muita profecia na carne, revelação, em tempos de live, você tem que ter muito cuidado. Só que dizer que não existe é ignorância. E aí você faz com que muitos extingam o Espírito Santo. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. E a Bíblia também vai dizer para a gente, né, buscar com zelo, né? E a Bíblia vai dizer também que para não apagar o pavio que fumega, tem muitos irmãos que acabam pagando o pavio que fumega na sua vida. E hoje ele é uma pedra de gelo
na casa do Senhor. Não abre a boca para dar glória por nada. Não é, irmãos? Então a Bíblia diz para ser fervoroso no Espírito. Então está aí o que a palavra de Deus diz, ok? Fora disso, é a invenção da carne. Invenção da carne que eu digo, não é que toda língua você vai falar é Deus. Não, não é isso. Agora, dizer que não existe o dom de línguas são pessoas cessacionistas, que acreditam, eles não acreditam em mais nada. Não acreditam que dom de língua existe mais, não acreditam em cura divina, não acreditam em mais nada. Tá? Claro que existe falsa cura, existe falso milagre operado por espírito enganador, isso é bíblico. Tá? O anticristo vai vir fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, for até os escolhidos, isso é verdade. Agora, para você dizer que o que está na palavra não existe mais, irmão, vai passar o céu e a terra, mas a palavra sempre vai se cumprir na vida de alguém. Amém? Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados e queridos irmãos.